Boa noite a todos. Que Deus Pai e o Mestre Jesus possa estar com cada um de nós essa noite. Que possamos ter o mérito da compreensão do tema, possamos levar para as nossas vidas algum conhecimento que nos engrandeça e nos auxilie na evolução, que é o nosso propósito. É o propósito dessa encarnação, né, de cada um. Hoje nós vamos ter algumas reflexões acerca da alma. O nosso tema vai ser voltado à fortaleza da alma. Nós estamos vivendo em um planeta em que cada um de nós está, às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente, passando por algum tipo de sofrimento. Sofrimento esse que vem incomodando aqueles que estão reencarnados. Esse sofrimento, na medida em que as gerações vão passando, nós achamos que eles vão se esgotando, as reencarnações vão se sucedendo e eles permanecem. Ou seja, nós ainda não conseguimos compreender qual a finalidade de alguns sofrimentos que nós estamos passando. Então estamos vendo aí várias coisas acontecer no nosso planeta, como tempestades. Uma hora está muita chuva, outra hora está muito seco. Por último, agora as queimadas estão trazendo muito sofrimento, né? Principalmente para o nosso Brasil. Nós vemos alguns sofrimentos voltados na área psicológica, né? Fazendo com que algumas mentes mais fracas partam para medidas extremas, como suicídio. E sabemos que muitos desses sofrimentos são causados por nós mesmos durante essa nossa encarnação. Outros também sabemos que nós trazemos de vidas passadas, reencarnações passadas, ou seja, saímos de uma reencarnação em que deixamos dívidas a serem quitadas, entramos em uma nova reencarnação, trazendo essas dívidas para serem quitadas. Mas muitas vezes, ao invés de quitarmos as antigas, nós estamos produzindo mais dívidas. E esse processo está sendo contínuo na humanidade. Muitos poucos espíritos estão conseguindo fazer a sua passagem pelo planeta Terra e saindo daqui quites, ou pelo menos cumprindo boa parte daquilo que veio pagar, né? Isso se torna um problema, porque nós, enquanto encarnados, nós temos no corpo físico um espírito encarnado, ao qual nós damos o nome de alma. E aqui eu já quero classificar a diferença, porque muitas pessoas também se perdem quando se trata desse assunto. Nós, da doutrina espírita, entendemos que quando estamos encarnados, o espírito se torna alma. E quando essa alma está livre do corpo físico, ele volta a ser espírito. Nós vamos ver isso lá na pergunta 134 do livro dos Espíritos, que diz o seguinte: o que é a alma? E os espíritos respondem: um espírito encarnado. Simplesmente. A mesma pergunta, só que na subpergunta A. O que era a alma antes de se unir ao corpo físico? Espírito. Então nós sabemos que aqui nós estamos encarnados e temos uma alma conosco. Quando há a libertação dessa alma
do veículo físico, do corpo físico, essa alma se torna espírito. Isso pode acontecer de duas maneiras. Através do desencarne, e a maneira mais cotidiana, que acontece todas as noites, através do desprendimento, né, da nossa alma, do corpo, através do sono, né, do corpo físico. Então deitamos, dormimos, a alma se liberta do corpo, vira espírito, aí só Deus sabe para onde é que nós vamos. Aí é a consciência de cada um. Mas libertos do corpo físico, nós nos tornamos espíritos. Mas por que isso é importante? Enquanto nós estamos encarnados, ou seja, enquanto nós estamos alma, nós passamos a sentir todos esses problemas, todas as dores que o corpo físico experimenta neste planeta. Cada um tem a sua dor, o seu tipo de sofrimento. Uns mais, outros menos. Mas se eu pedir aqui para cada um que está aqui dentro, se vocês sofrem, todo mundo vai me dar algum tipo de sofrimento que passa. Assim é para mim, assim é para você, né? Mas isso é um processo que acontece por conta de um enfraquecimento da nossa alma. Falta-nos alguma coisa para fortalecer ela. Mas a partir do momento que nós reencarnamos, a coisa começa a complicar, né? Começa lá no hospital. Primeiro sofrimento, um tapa do médico, né? Aí vem o primeiro choro. E nós achamos que vai ficar por ali. Não, não vai ficar. Mas Deus é tão bom que, olha só, quando nós nascemos e somos ainda, estamos ainda num corpo pequenino de uma criança, Deus já nos fornece uma espécie de fortaleza para que nós tomemos o abrigo, né? Essa fortaleza se encontra nos nossos pais, nas nossas famílias, né? Que é o candinho que vai nos dar uma segurança, enquanto ainda não temos a noção de como construir uma alma fortificada, fortalecida, engrandecida pelos ensinamentos que a vida tende a nos colocar. Então, essa fortaleza que é nos favorecida vai nos ensinar como devemos nos comportar, as tendências que vamos ter. Tudo isso vem através do ensino, da educação, da oração, principalmente, da fé que essa família vai transmitir para essa criança. E isso se vai até uma idade, depois ela vai por conta própria, né? Mas a fortaleza familiar ainda permanece. Nós vemos isso muito na passagem do filho pródigo, né? Até um certo ponto ele está no acolhimento da fortaleza do pai e da mãe. Em algum momento ele se liberta dali, não quero mais, e cai para o mundo, né? Mas acontece que ele ainda não tinha uma fortaleza estabelecida na sua alma. Ele não tinha condições de se sustentar quando se fala de equilíbrio espiritual fora da fortaleza da família. E o que acontece? Ele retorna a essa fortaleza, vem pedindo guarida para o pai e para a mãe. Então o pai e a mãe aceitam, né? Então essa passagem nos dá uma ideia do quão importante é nós criarmos uma fortaleza para a nossa alma. Quanto é importante os pais terem a consciência que a educação e o ensino,
através da fé, para o seu filho, vai auxiliá-lo nessa construção. Então, quando nós falamos em problemas, nós vemos que o nosso mundo moderno, ele não nos poupa dos vários problemas que estamos expostos. Mas também, nós às vezes achamos que é exclusividade da nossa época, né? Problemas. Nunca aconteceu isso no mundo, é só porque agora eu estou encarnado que está vindo tudo isso, né? Só para me judiar. Não, desde que o mundo tem problemas. Nós falávamos antes nos estudos do livro Há 2000 anos, e no início da obra, o autor espiritual fala que naquele tempo, há 2000 anos atrás, a inveja, a traição, a cobiça já faziam parte daquele mundo. E vários outros problemas. Há 2000 anos já existia prostituição, já existia roubo, já existia fome, pobreza, riqueza. Ah, mas riqueza não é um problema. É um problema sim. É um problema sim. Então nós vemos que a sociedade, ela faz de tudo para evitar os problemas, ou seja, para evitar a dor. Nós queremos fugir para longe da dor. Para longe da dor. Aí vem o pensamento em que, eu não sei por que caiu nas minhas pesquisas, caiu um pensamento de um pensador desconhecido que diz assim: o Criador cria a dor para que você se aproxime dele. O Criador, Deus no caso, né? Cria a dor para que você se aproxime dele. Mas o que a gente sabe fazer? Reclamar. Eu não mereço, Deus não é justo, e aí vai, blá, 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 né? Costumeiramente a gente comete esses deslizes na nossa vida. Às vezes injustamente. Será? Aí vem o Espiritismo e nos traz o Consolador. Consola a dor que Deus nos dá, dizendo: não desista, persista, siga em frente. O Consolador prometido consola a nossa dor, que é necessário passarmos para o nosso burilamento, o nosso engrandecimento perante o mundo espiritual. É por isso que nós não somos livres de alguns desafios nessa encarnação. É por isso que muitas vezes nós estamos sozinhos a pensar: por que comigo? E não encontramos respostas. A mensagem me chamou muita atenção porque a gente sabe que tudo é preparado pela espiritualidade, né? Mas olha o quanto que a mensagem do Vinha de Luz nos trouxe no início. Porque nós achamos que dobrar os nossos joelhos, elevar o nosso pensamento e fazer aquelas orações longas, demoradas, alguém vai ficar com dó de nós e num passe de mágica tudo vai acontecer. As dores vão sumir, os problemas vão desaparecer. Mas nós temos a ideia de que o simples fato de sermos conhecidos como cristãos vai nos livrar dos problemas. E nós vamos descobrir que não é bem assim. Então nós crescemos através do Evangelho e vamos construindo uma fortaleza espiritual, enquanto almas, enquanto encarnados.
A nossa oração, a nossa fé, a caridade, o perdão e tantas outras virtudes, essas sim vão nos auxiliar, né, nesta construção. E isso vai fazer com que nós tenhamos força para que a hora que aparecerem os problemas, nós vamos estar com a nossa fortaleza erguida e vamos ter força para resistir a esses problemas. E Jesus aqui é uma dessas forças que nós temos, nós podemos contar. Né? Se nós formos pensar que esses problemas são só nossos, olha o tanto de ignorância nossa. Porque se formos pensar assim, neste momento, tem vários espíritos reencarnando no planeta. Vários assim, contem aí milhares, né? E muitos deles, eles vêm para cá, sabendo que terão uma vida difícil, sabendo que passarão por uma morte violenta, sabendo que enfrentarão alguma doença, sabendo que terão problemas financeiros sérios, que serão levados a reestruturar uma vida através da dor, através do sofrimento. Todos esses espíritos têm essa consciência. E pasmem vocês, mesmo sabendo, eles imploraram para reencarnar. Ah, mas Márcio, mas como é que pode isso? Ele mesmo sabendo que vai sofrer, ele quer reencarnar? É isso que acontece. Alguns ainda dizem assim, não, pode mandar que eu aguento. Eu me preparei bem, eu sei o que eu fiz numa vida passada aí, errei muito, mas agora eu acho que eu vou aguentar, e se quiser mandar o dobro de problema, pode mandar que eu dou conta. Mas aí ele é espírito, né? Ele não está reencarnado ainda, mas ele vai reencarnar, vai virar uma alma, vai vir o esquecimento do passado. E vem a divindade e vai dizer para ele assim, agora é contigo. Você falou que dá conta, eu vou te dar as condições do reencarno. Agora se vira. A única coisa que ele tem que contar é com a primeira fortaleza dele. Pai e a mãe. A família. Ou alguém que acolha ele, né? E aí começa a batalha. Lá pelo tapa que eu falei lá no início, né? No bumbum, lá no hospital. Primeiro choro, e daí se segue. Então, às vezes, nós nos achamos no topo do mundo, em cima de uma arrogância que vai nos derrubar. Que vai nos derrubar. Porque o alto propôs algumas condições para nós, e quando estamos alma, aqui no corpo físico, nós queremos fazer conforme a nossa ideia. Não, me mandaram assim, mas eu acho que eu vou para o outro lado que é melhor para mim. Aí, nós em vez de quitar as dívidas que tínhamos, começamos a fazer mais. Mas isso não é exclusividade nossa. Nós vamos ver, e eu trouxe um exemplo aqui, para que a gente possa ter um pouco mais de força e coragem para enfrentar esses problemas, porque o exemplo que eu trouxe aqui é de alguém que estava ao lado de Jesus e também teve a sua queda, teve os seus problemas. E eu estou falando aqui nada mais, nada menos do que Simão Pedro, aquele a quem Jesus amava, né?
a pedra ou a rocha, né? Cefas. Simão, ele vivia junto aos outros apóstolos, mas ele tinha um certo protagonismo perante esses apóstolos, porque ele tinha uma conversa diferente, ele tinha uma assimilação diferente do que ele tinha que fazer. As ideias dele eram que valia, né? E os outros tinham que meio que obedecer. Então ele tomava meio à frente daquilo que ele tinha que fazer. E Simão, se nós formos olhar no Novo Testamento, eu trouxe ele por conta disso até. Ele aparece em quase todas as cenas do Novo Testamento. É dificilmente você ver um capítulo, um versículo aí que não vá falar da figura de Simão Pedro. Ele estava em quase todos os lugares, né? Desde a cena lá em que ele se nega a lavar os pés, em que Jesus ia lavar os pés, ele se nega, né? Ele estava presente. Depois ele cede, né? Através da conversa de Jesus, ele cede. Ele estava presente ali quando houve a primeira pesca, o milagre das pescas, em que ele acolhe os primeiros discípulos, né? Jesus acolhe os primeiros discípulos. Ele estava ali, né? Ele estava, por exemplo, na cena em que é decepada a orelha de um soldado romano. Ele, o próprio, que decepou, né? E várias outras passagens em que ele aparece. Mas por que eu trouxe ele? Olha o que diz lá em Mateus, capítulo 16, lá no versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem o homem ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Aí Jesus diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão diz o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque já não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. E eu vos digo a você que agora você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencer. Então aqui é uma passagem em que nós vemos que Jesus promove Simão, dá uma espécie de promoção para ele, né? E a partir desse momento ele começa a liderar o grupo de apóstolos, né? Por conta dessa liderança que Jesus deu para ele. Mas Jesus sabia quem que era Simão, né? A gente acha que Jesus era ingênuo. Não. Jesus, um espírito milenar. Quando esse planeta estava esfriando, ele diz: até que esfrie eu vou cuidar da outra parte aqui do universo. Jesus já era o Cristo há muito tempo. Então ele conhecia com quem ele estava lidando. Só que olhem só, lá em Mateus 22, aqui era Mateus 16. Em 22 o que diz? E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Jesus estava falando que o que ia acontecer para ele, né? Ele ia ser preso, ia ser torturado, ele ia ser assassinado, ia ser morto, né? E Simão diz: mas de modo nenhum vai acontecer isso. Eu não vou deixar acontecer. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. E Satanás aqui é no sentido de adversário, né? Inimigo. Alguém que quer atrapalhar, né? Que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus. Ou seja, aquele que ele ergueu aqui em cima,
no capítulo 16, no 22 ele já dá uma repreendida, né? E Simão experimenta um pequeno desmoronamento da sua fortaleza. Olha lá em Mateus 26. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Isso aconteceu logo depois da janta da Páscoa, né? Da Santa Ceia, em que Jesus falou que os discípulos iam todos abandonar ele. Simão diz: não, eu nunca vou te abandonar, nunca vou te negar. E naquela mesma noite Jesus diz: Simão, baixa a tua bola um pouquinho. Antes que o galo cante essa noite, você vai me negar 3 vezes. Como eu disse, Jesus conhecia Simão, né? Conhecia com quem ele estava lidando. Aí termina de desmoronar a fortaleza de Simão. Porque naquela mesma noite, Jesus é preso, os soldados começam a perseguição atrás dos seus discípulos, e indagado 3 vezes se ele fazia parte daqueles apóstolos, daqueles discípulos, Simão diz que não. Então ele escuta o galo cantar 3 vezes. E a sua fortaleza termina de desmoronar. Mas essa fortaleza, ela acaba se reerguendo. Com paciência, com cuidado, com fé, Simão começa a reestruturar essa sua fortaleza. Porque ele começa a compreender, e quando o galo canta, vem ao entendimento dele que não bastava Jesus estar do lado dele, não bastava Jesus estar do lado dos apóstolos, não bastava Jesus estar dando exemplo através das suas parábolas, não bastava eles verem os milagres que Jesus estava fazendo, porque eles tinham que recolher esses ensinamentos. E aí que casa com a nossa mensagem, né? Jesus tinha que estar dentro de cada um deles, fazendo parte da vida de cada um, tendo os seus ensinamentos aplicados. E os apóstolos, os discípulos, eles ainda não tinham esse entendimento. Sendo que, pouco tempo depois, olha só, Jesus já havia sido assassinado, já tinha relatos da sua ressuscitação, da sua ressurreição, do seu reaparecimento, como cada um queira entender. E ele aparece a 7 de seus discípulos na praia. Porque esses 7 discípulos estavam tristes, né? Junto com Simão, 6 mais Simão, e resolveram pescar. Vamos pescar para ver o que. Passaram a noite pescando. Não pegaram nada de peixe. E ao amanhecer, começavam a retornar para a praia, quando alguém grita lá da beira da praia: tem algum peixe aí? Tem comida aí? Tem alimento aí? E eles dizem: não pegamos nada. Então esse homem diz: torne a jogar a rede no lado direito. E eles jogam. E a rede vem carregada de peixe. E quando acontece isso, vem a lembrança lá do início do apostolado, né? Eles se erguem e se voltam para a praia.
E Simão grita: mestre, é você? Os outros começam a remar em direção à praia e ele, todo afoito, como sempre, né? Se joga na água e sai nadando para a praia. Todo envergonhado ainda, porque não lhe cairia ainda aquilo que se passara noites anteriores, né? O que ele havia feito. Veio a lembrança do galo cantando mais uma vez. Então eles chegam na praia e descobrem que aqueles em que até agora eles não haviam assimilado o que ele havia falado, né? Eles vêm a descobrir que realmente a morte não existe. E estava ali a prova viva de Jesus à sua frente. Então a primeira preocupação de Jesus é pegar aqueles peixes e fazer um café da manhã para eles, né? Para esses 7 discípulos. E eles comem, se fartam, né? Ficam contentes. Então Jesus, numa conversa particular com Simão, ele pergunta para Simão: Simão, tu me amas? Ele: sim, senhor, amo. Ele: então apacenta minhas ovelhas, ou alimenta minhas ovelhas. E ele pergunta de novo: Simão, tu me amas? Ele: sim, senhor, eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas. E vem uma terceira pergunta de Jesus: Simão, tu me amas? Ele: mas é claro, senhor, que eu te amo, já falei, né? Então Jesus diz: então apacenta minhas ovelhas. E Simão cai em si do que ele tinha feito lá no episódio do galo ainda, né? 3 negativas, e ele cai em prantos aos pés de Jesus, entendendo agora o que Jesus queria: o apacentar as ovelhas, o alimentar as ovelhas. Ele estava querendo: espalhe meu evangelho por todo lado, né? Não deixe nenhuma ovelha de fora. Dos judeus aos gentios, alimente as minhas ovelhas com o meu evangelho. Então nós vemos ali nascer uma fortaleza chamada Simão Pedro. Mais tarde o evangelho passa a tratá-la só como Pedro, né? A rocha, em que Jesus diz, e isso me arrepia: aqui eu edificarei a minha igreja. Aqui eu colocarei a minha confiança no mundo. E nós vemos dali surgir um homem totalmente transformado, totalmente liberto daquele velho homem, daquele velho pescador de peixes, se tornando verdadeiramente o pescador de homens. Agora com a sua fortaleza erguida e fortalecida por Jesus. Mas não Jesus aqui do lado, Jesus aqui dentro. E agora ele tem certeza disso. Então eu quis trazer essa passagem de Simão Pedro, porque serve para nós como um exemplo. Porque Simão, a partir daí, ele torna a vida dele como aquilo que Paulo disse. Já não era mais ele que vivia, era Cristo que vivia nele, né? Paulo de Tarso fala muito isso nas passagens dele. Eu me transformei tanto que não sou mais eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. E nós vemos isso se passar lá com Simão. Após isso, nós já vamos começar a ver realmente a liderança espiritual de Pedro no fenômeno de Pentecostes. A gente sabe que ali, em que foi efetivada a mediunidade no planeta Terra, aquele que tomou a liderança de palestrar, de falar, de esclarecer aquela noite, foi Pedro. Foi Pedro. E dali a coisa não parou mais. Estamos nós hoje aqui falando dele, porque ele se tornou um exemplo de fortaleza
construído com Jesus. Aí eu trouxe um texto para nós refletir também, desse mesmo livro da mensagem, Vinha de Luz, que diz o seguinte: sabemos que as tribulações produzem fortaleza. Olha o que nós íamos falar lá do início, né? Os nossos problemas, as nossas dores, as nossas tribulações, elas vão produzir fortaleza em nós. Por quê? Porque elas vão deixar nós mais atentos. Se tudo fosse bonito, né? Nós ia deixar a coisa correr. Mas como nós temos as tribulações, nós acabamos dando atenção a elas. Quereis fortaleza? Não vos esquiveis da tempestade. Quereis fortaleza? Não vos esquiveis da tempestade. Eu vou erguer um pouquinho aqui porque a minha vista está meio... Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Chegada a preciosa oportunidade de testemunhar a fé, internam-se os crentes de maneira geral pelos caminhos largos da fuga, acreditando-se em segurança. Entretanto, mais dia menos dia, surge a ocasião dolorosa em que abrem falência de si mesmos. Julga-se então perseguidos e abandonados. Lembra que nós falamos daquele queixume lá no início? O que eu fiz para Deus? Mas é mais fácil eu me esquivar de algum problema que vem. Eu já vi até pessoas falando assim: eu não vou conseguir resolver agora. Eu vou deixar para a próxima encarnação. Eu vou deixar para a próxima. Mas o vivente ele nem sabe se ele vai conseguir reencarnar nesse planeta. Mas ele já está querendo resolver numa próxima encarnação. E se nós formos analisar o problema, ele era muito fácil de resolver nessa encarnação. Mas ele teria que ser exposto à dor, ele teria que ser exposto a tormentos que ele não está disposto a passar. Então vamos deixar quieto. Semelhantes impressões, todavia, nascem de ausência de preparo interno. Esquece-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas, que é imprescindível não menosprezar. A tribulação é tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhes os benefícios. Eu vou até repetir essa frase. A tribulação é tormento das almas. Ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. Então, cada dor, cada sofrimento, cada tribulação que nós passamos neste mundo, ela vai nos trazer benefícios. O problema, e a gente sempre fala isso aqui na Casa Espírita, é que muitos desses benefícios, infelizmente, nós vamos ter que desencarnar para nós ter ideia do quanto fomos beneficiados. E é uma coisa que ninguém quer, né? É uma coisa que ninguém quer, por enquanto. Mas todo mundo vai ir. Um dia, a gente não sabe a hora, né? Se é hoje, amanhã, se é daqui a pouquinho. Mas todo mundo vai ir. Então, por que não tratar os problemas como uma espécie de trampolim para a nossa salvação? O evangelho ao qual se trata o tema de hoje, segundo o Espiritismo,
que é do capítulo 17, Sede Perfeitos, eu separei uma pequena passagem só aqui da instrução dos Espíritos, que é sobre o dever, que nos traz outro ensinamento sobre isso, que diz o seguinte: Deus criou todos os homens iguais para a dor. Pequenos ou grandes, ignorantes ou esclarecidos, sofrem pelas mesmas causas, a fim de que cada um julgue judiciosamente o mal que deve fazer. O mesmo critério não existe para o bem. Infinitamente mais variado em suas expressões. Então, o que o dever aqui está falando para nós? Todo mundo tem como expressar uma maldade nesse mundo. Como Deus nos deu o livre-arbítrio, é muito mais fácil e às vezes muito mais prazeroso nós fazermos o mal. Mas é mais complicado nós fazermos o bem. Porque o bem, muitas vezes, vai exigir de nós algumas coisas que nós não queremos nos livrar. O mal não. Você fez o mal, uns dizem assim, a outra pessoa que você vire, né? Já está feito. O bem a gente tem que ser mais com o Cristo dentro de nós, para nós produzir o bem. Porque senão a gente não produz. Essa fortaleza tem que estar mais equilibrada. Então segue aqui o texto. Quando a verdade brilhar ao caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes, que se aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que seria da criança sem a experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que competem à dilatação de poder, ao alargamento do caminho. É necessário que o homem, apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino, se conserve de pé, desassombradamente, marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida. Nova luz lhe felicitará, então, a esfera íntima, conduzindo-o desde a terra à gloriosa ressurreição do plano espiritual. E aqui, nós não temos como passar por esse trecho sem citarmos a paciência aqui. Porque é um processo que exige de nós paciência. É outro defeito que nós temos. Nós queremos construir a nossa fortaleza, mas assim, só tem areia, vai areia mesmo. Areia e tijolo, areia e tijolo, areia e tijolo. E esquecemos muitas vezes do cimento. Ah, vai vir tudo abaixo. Calma, paciência. Estude o material que você tem na mão. Faça as misturas que deve fazer. Aí comece a edificar a tua fortaleza. O capítulo 10, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, vem falar o seguinte para nós: a dor
é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflinjais, pois, quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória dos céus. Então ninguém vai ficar livre da dor. Temos que agradecer. Temos que agradecer. Escutemos a palavra de Paulo e vivamos-las. Ai daquele que deitarem sobre a tempestade. Os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-lo, arrastando para o fundo do abismo. Emmanuel, pelo Espírito de Francisco Cândido Xavier, agora Espírito, né? No livro Vinha de Luz. É esse livrinho ali da mensagem. São palavras que nos colocam a pensar o que estamos fazendo com a nossa reencarnação. O que estamos fazendo com a nossa alma? Enquanto espíritos encarnados, enquanto alma, que fortaleza estamos construindo para nós, para o nosso próximo, para o nosso filho? Que ensinamentos estamos trazendo para o mundo? Porque também podemos auxiliar as pessoas a construírem a sua fortaleza. Nós sabemos que muitas vezes nós nos pegamos em momentos em que estamos fragilizados. Mas quando nós temos pessoas com a sua fortaleza estabelecida e forte ao nosso redor, nós também conseguimos o auxílio necessário para fortalecer a nossa fortaleza. E é esse sentido o tema de hoje, a fortaleza da alma. Nós podemos passar por esse mundo do jeito que nós achamos que é certo? Podemos. Mas o que vamos enfrentar após o nosso desencarne corre por nossa conta. E tem muitos espíritos que aparecem nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas afora, reclamando e dizendo o que eu fiz com a minha vida. Mas percebamos assim que chega um ponto, e esse ponto é o desencarne, que não tem mais volta. O nosso momento é enquanto somos alma. Esse é o momento de nós nos fortalecer enquanto alma. Para quê? Porque quando nós nos libertarmos, tudo aquilo que construímos vai nos fortificar depois que nos transformarmos em espírito desencarnados. E vai nos auxiliar até enquanto libertos do corpo físico no sono. Porque vamos deixar de frequentar regiões que não devemos. Baixos umbrais por aí. Temos tantos a fazer durante o sono. Estudos, trabalho, pesquisas, auxílios espirituais para alguns. Nós temos muito o que fazer. Mas tudo isso demanda conhecimento nosso. E muitas vezes é o que nós não queremos. Muitas vezes é o que nós não queremos. Então a fortaleza que se faz de pedra, sob pedra, com paciência, é a fortaleza que nós devemos confiar. E a fortaleza que vai nos dar a certeza de que estamos no caminho certo é aquela construída com o Evangelho, com oração, um coração voltado a Deus, com Jesus Cristo dentro de nós, e não ao nosso lado, como nós achamos. Alguns dizem que Jesus vai voltar para quê? Para querer prenderem ele de novo?
Jesus já veio dar o exemplo de como construir nossa fortaleza. Agora, ele passou a bola da vez para nós. Ele provou que é possível. Jesus não precisava sofrer o que ele sofreu. Como eu disse, Jesus era um espírito muito evoluído. Jesus não precisava passar pela cruz. Jesus não precisava nada disso. Mas ele passou para dizer, é possível. Basta cada um de nós ter essa certeza no coração e começar a levantar a sua fortaleza. Que o Mestre Jesus possa dar força para que possamos levantar cada vez mais essa fortaleza em nós e que sejamos nós também fortaleza para o nosso próximo. A nossa oração possa auxiliar o próximo e possa conduzir cada um em direção do Mestre Jesus, em direção ao reino dos céus, que ele tanto sonha para nós e que para nós ainda é um desafio, mas que estamos a caminho. Que assim seja.